olá, caro ouvinte, seja bem-vindo novamente ao podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Hoje estou aqui, eu, Felipe Sanca Fortes, acompanhado de Bruno Montenegro Sacani. Tudo bem, Bruno? Olá, Felipe, tudo bom? Bem-vindo, ouvintes. Estamos aqui para gravar mais um episódio aí para vocês, trazendo mais conteúdo aí do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Continuamos em casa, né, Bruno? Ainda no meio da pandemia, gravando remotamente mais uma vez. Pois é, mas mesmo assim, né, no meio dessa pandemia, o nosso podcast não deixa de continuar gravando os episódios, né, para os nossos ouvintes aí não ficarem entediados em suas casas e terem muitos episódios aí para irem ouvindo e sempre prestigiando o nosso podcast. Esperamos que eles aproveitem essa oportunidade para colocar em dia, né, os episódios atrasados, tal, escutar de novo aqueles episódios preferidos. Pois é, já temos muitos episódios aí gravados, né? Dá para eles ouvirem bastante temas bem interessantes aí em matéria tributária. Com certeza não vão se arrepender aí de entrar no nosso podcast para ouvir os episódios. Aproveitando, né? Tem o nosso podcast tem o nosso e-mail de contato, né? contato@tributário ao pé do ouvido, né? Lá a gente recebe sugestões, críticas, elogios, observações, né, dos nossos ouvintes. A gente sempre compartilha as mensagens, a gente busca responder todas, né, as sugestões de pauta também são atendidas na medida do possível. Todos os integrantes também possuem mídias sociais, né, LinkedIn, Instagram, Facebook, tem a oficial também do podcast. Fica aqui o convite para que todo mundo nos sigam e nos acompanhe no nosso dia a dia, né, participem das nossas atividades. Lembrando, né, agora o podcast Tributário ao Pé do Ouvido conta com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Então vamos lá. Hoje a gente tem aqui como convidado, né, advogado e professor Gabriel Albertini de Almeida. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem. Bom dia. Tudo bem. Fala um pouquinho de você, Gabriel. Presente-se para os nossos ouvintes. Bom, eu sou advogado aqui em Londrina desde 1997. Advogo na área criminal e em área do direito penal econômico. Sou também professor aqui na PUC de Londrina, professor de processo penal e professor de direito penal em alguns cursos de pós-graduação. Tenho mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo. Legal. E com o Gabriel a gente pretende inaugurar aqui uma série de alguns episódios para fazer uma intersecção, né, sobre o direito, entre o direito tributário e o direito criminal, né, direito penal. Não sei nem qual é a denominação correta, né? Espero que você pode ajudar a gente com isso, Gabriel. Tá bom. Que, ao que me parece, está cada vez mais presente aí, né, na prática jurídica, no dia a dia das empresas, que é o que a gente observa em autuações fiscais, em decisões judiciais, Ministério Público cada vez mais presente, né, depois que essas autuações são feitas. Então, acho que a nossa ideia daqui para frente é produzir uma série de episódios, né, abrangendo esses temas que são comuns, né, ao direito tributário e ao direito penal, que são cada vez mais presentes, né, no dia a dia empresarial, no dia a dia da advocacia. Então, acho que a gente podia começar, Gabriel. Explica pra gente, né, o que seria o direito penal tributário, o direito criminal tributário? Tá, joia. Bom, antes de fazer essa explicatória, eu só queria saudar vocês, dizer que é um prazer estar aqui. Eu sou ouvinte do podcast, tenho achado ele bem bacana. Eu não ouvia podcasts e passei a ouvir por causa do hoje ouço não só o tributário, mas também outros. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui, e, inclusive por estar com vocês dois aí. Felipe é alguém com quem eu já tivemos vários casos aí em comum, né? E o Bruno, sim. O Bruno é meu amigo aí de longa data nos esportes. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui. Seja bem-vindo, né? Com certeza a sua presença aqui vai engrandecer bastante o nosso conteúdo. O Gabriel, e antes até de você iniciar aí, eu queria mencionar uma passagem. Quando a gente se conheceu, na verdade, você falou que começou a advogar em 1997. Você se lembra que a gente se conheceu numa excursão para Santiago do Chile, quando a gente foi num congresso lá de direito do Mercosul.
né, que você foi com um amigo da nossa turma, e eu me lembro de uma passagem, a gente estava passeando lá, né, pelo centro de Santiago, de repente você entrou numa livraria e saiu de lá com uma porção de livros, então já mostra que desde sempre, né, você sempre foi um grande estudioso aí do direito e muito interessado. Isso foi um fato que me marcou muito naquela viagem, porque a gente lá, ninguém pensando em comprar livro de jeito nenhum, né? A gente ainda mais novo, estava acho que no segundo ano da faculdade, e você já entrou na livraria e saiu cheio de livro lá. E foi muito legal aquela viagem. Eu vou só te falar o seguinte, essa foi a única vez que eu fui para Santiago, mas eu diria que eu não conheço Santiago. Porque eu me lembro que a gente só é noite. Então eu só conheço boates de Santiago, eu não conheço a cidade em si. Pois é, e o congresso em si mesmo também a gente não passou muito perto dele, não. Isso faz mais de 20 anos, né? Bom, mas vamos lá. Bom, então eu começaria dizendo o seguinte, essa relação do direito penal com o direito tributário, ela é uma relação necessária na medida em que o crime tributário ele tem o que a gente chama de dupla tipicidade. Eu não quero ser muito técnico aqui, mas é indispensável falar disso, né? Então, quando você fala de crime fiscal, você acaba necessariamente tendo uma recorrência ao direito tributário, né? Ou seja, você tem primeiro aquela tipicidade fiscal, previsão que a norma tributária faz daquelas situações que implicam a imposição de um tributo, né? E depois, num segundo momento, você tem a tipicidade criminal, que aparece num segundo momento e que diz respeito à criminalização daquilo que já é ilícito tributário, quando ao ilícito tributário se adiciona algo que se assemelha a uma fraude, né? Ou seja, o crime fiscal é o ilícito fiscal puro agravado, né? E esse agravamento se dá através do que se chama genericamente de fraude. Então, assim, de maneira muito resumida, né, a relação entre direito penal e direito tributário acontece nesse contexto. Mas antes disso, eu só queria também dizer o seguinte, os crimes fiscais em geral, eles estão num contexto do que a gente chama de direito penal econômico. E o direito penal econômico envolve não só fiscal, mas como outros crimes, tais como a lavagem de dinheiro, os crimes contra o sistema financeiro nacional, entre vários outros, tá? O direito penal, historicamente, ele sempre se preocupou com uma clientela específica, que é aquela clientela que abarrota as prisões, né, que são aqueles que praticam os crimes patrimoniais do Código Penal, roubos, furtos, estelionatos, e também eu incluiria os crimes de droga, né, tráfico de droga, associação para tráfico e etc. Então, o direito penal, historicamente, no Brasil, ele sempre teve as suas atenções voltadas para essa clientela. Aí eu diria que, a partir da década de 90, mas com mais ênfase só na década passada, o direito penal passou a se preocupar, embora os crimes já existissem, obviamente, muito antes disso, né, os tipos penais, o direito penal ele começa a se preocupar com essa outra clientela, né? Que clientela é essa? O empresariado, em geral, profissionais liberais e também os agentes públicos, né? E isso se dá, então, em algo que a gente... É lógico que não tem como precisar isso, porque é algo que vai evoluindo, né, aos poucos, mas eu me lembro que quando eu comecei a advogar em 97, já existiam, né, obviamente, ações penais por crimes econômicos, naturalmente, mas era assim numa quantidade bastante inferior, né? E você nota, e eu noto claramente que houve nesses anos todos, né, nesses 20 e poucos anos,
um crescente interesse. E isso, então, tem muito a ver com o investimento em órgãos de fiscalização, né, na Polícia Civil e na Polícia Federal principalmente. A Polícia Federal sofreu muito mais investimento do que a Polícia Civil nos estados nesses anos todos, que são os órgãos de perseguição criminal como atividade principal, mas o investimento em outros órgãos, tais como as receitas, e aí eu diria que também a Receita Federal tem um papel, uma atuação mais importante do que as receitas estaduais e municipais. Então, o investimento nesses órgãos, COAF, né, e outros órgãos de fiscalização, eles acabam, embora esses órgãos não tenham eles próprios nenhuma atribuição criminal, né, eles acabam se deparando com crimes. Então, isso também é um motivo, né, é um elemento que ajuda a explicar como essa criminalidade econômica passou a ter um certo protagonismo nessa análise macro, né, do direito penal. Então, o crime fiscal, ele se localiza, né, só para fazer uma localização, aí, uma explicação inicial, dentro disso que a gente chama de direito penal econômico, que é um fenômeno relativamente recente, não como fenômeno legislativo, né, na lei já está faz muito mais tempo, obviamente, mas como algo que tem mais aplicabilidade, né, então isso passou a ser mais relevante, a ter mais ênfase, a acontecer com mais frequência, eu diria, do início da década passada até agora, né? Então, eu acho que esse é o contexto inicial, assim, do tema, né? E, Gabriel, e por que de um tempo para cá a gente tem visto que as relações, né, tributárias têm desencadeado essas consequências criminais cada vez mais? Porque, como você falou, você é advogado desde 97, tinha algumas ações e com o tempo foram havendo esses investimentos, né? Mas vamos colocar aí, coisa de entre 5 e 10 anos atrás você não via tanta coisa, né? Hoje já me parece que está muito mais disseminada essa prática criminal em decorrência do tributário do que antes, né? Ou eu estou equivocado? Felipe, eu não faria esse recorte temporal. E aí eu digo o seguinte, assim, nos escritórios que tem a gente que atua no direito penal, a gente atende todos os crimes. Só que você tem aqueles crimes aquelas pessoas que te procuram, né, com mais frequência acusadas de determinados crimes. E eu diria o seguinte, desde 93, quando eu comecei a advogar, até hoje, eu não senti, ou melhor dizendo, em 97 eu acho que existia uma quantidade menor de casos, mas logo ali no começo da década passada, até hoje, eu diria que não houve uma variação muito grande no protagonismo das ações penais por crime fiscal nesse universo de crimes que a gente trabalha. Eu acho que outros crimes, como corrupção, lavagem, crimes sexuais, por exemplo, eles estão mais sujeitos a uma periodicidade ali, a um momento específico. Por exemplo, a criação da Lei da Maria da Penha e a criação das delegacias especializadas, das varas especializadas, acabou dando um boom nesse tipo de crime que ficava mais escondido, porque o Estado não estava aparelhado para lidar com eles. A corrupção com os acontecimentos recentes, a Lava Jato, desde o Mensalão, as operações que a gente tem na região aqui de Londrina, eles acabaram inflando muito o mercado de trabalho nesses crimes em particular, né? No caso de corrupção ou lavagem, que estão sempre associados. Mas o crime de sonegação em particular,
eu diria que ele tem uma certa linearidade nos últimos 15 anos, talvez um pouco mais, e ele sempre aparece em momentos de crise, em momentos de bonança, de desenvolvimento econômico, ele está sempre lá presente. Então, essa é a minha impressão, tá? Principalmente na Justiça Federal, eu acho que talvez exista uma sazonalidade maior nos crimes de sonegação de tributos federais e municipais, que eu vejo que esse sim talvez tenha aumentado um pouco mais recentemente. Então, e aí para a gente que atua nessa área, é interessante que esses crimes eles continuam sendo boa parte do trabalho. Eu não tenho estatística aqui do escritório, mas eu diria que metade, 50% dos casos são e sempre foram de crimes fiscais. Em algum momento talvez tenha sido mais do que isso, mas nessa década, em razão da Lava Jato e das operações locais, aí os crimes de corrupção e lavagem rivalizam com a sonegação, que continua muito, muito comum para nós. As condutas, né, praticadas no âmbito tributário que acabam se transformando em crime, são basicamente 3: sonegação, fraude e conluio? Ou tem mais, ou já é mais amplo? Como é que tá essa situação? A gente tem os tipos penais, né? E os tipos penais são aqueles que vocês tributaristas estão acostumados a ver, porque vêm as representações, né? Fiscais para fins penais nos procedimentos administrativos. Então, o crime principal é aquele do artigo 1º, né, da Lei 8.137, que é um crime material, que exige resultado, que exige sonegação efetiva, e o crime do artigo 2º, que é um tipo formal, né, que não exige a ocorrência do resultado da sonegação propriamente dita. Aí, além disso, a gente tem um 68A e o 37A, aí já no Código Penal, são aqueles relacionados à contribuição previdenciária, né? 168A é a apropriação em débito, e o 337A é a sonegação da contribuição previdenciária. E, além disso, a gente tem o descaminho, que é um crime que também é tributário, né? Na medida em que implica em não pagamento de imposto, né? De importação na entrada de mercadoria. E esses tipos, eles trazem os verbos, né? Os diversos verbos, omitir informação, prestar declaração falsa, fraudar, e etc. E então, todos eles implicam no crime, né? Mas eu diria que o elemento essencial para você diferenciar o crime fiscal do ilícito fiscal puro é a fraude. A fraude num sentido amplo, né? Então, a fraude diferencia o crime do ilícito fiscal porque ela traz ali um conteúdo diferenciador do mero inadimplemento e até mesmo de uma sonegação culposa, feita por negligência, imperícia ou imprudência do empresário ou da pessoa física, né? Então, o elemento distintivo, na verdade, nem é distintivo, né? Porque o ilícito fiscal também pode ser fraudulento, né? Dolosamente fraudulento. Então, não é elemento distintivo, né? Entendo aqui. Na verdade, o que qualifica o ilícito tributário para transformar também em um ilícito penal é esse elemento fraudulento, isso que a gente chama genericamente de fraude, que pode ser uma simples omissão em determinados contextos. Você falou na possibilidade de se aplicar esses crimes, inclusive na modalidade culposa, é isso? Não. Os crimes fiscais, eles são sempre dolosos, exclusivamente dolosos. Sim. Eu estou querendo dizer que um ilícito tributário
pode ser doloso ou culposo. Entendi. E além disso, ele independe de fonte, né? O mero inadimplemento é um ilícito tributário, né? Enfim, vai gerar o procedimento fiscal, a cobrança do tributo, mas não é crime, né? Então não vai gerar o desdobramento criminal. O Gabriel, você comentou aí que o fisco normalmente ele lavra o auto de infração, a notificação fiscal, né, o lançamento do tributo, e faz a representação fiscal ao Ministério Público. Eu queria saber de você, até para os nossos ouvintes que não tem muito essa questão da prática aí criminal, como que isso se dá para que realmente reste configurada aí a representação criminal? Isso tem sido feito via de regra em todas as autuações fiscais, onde o fisco verifica que houve ali possivelmente a prática de um crime contra a ordem tributária. Como é que tem acontecido na prática essa representação para fins criminais? Olha, cada receita tem a sua regulamentação, né? A Receita Federal tem as resoluções dela sobre o assunto e as estaduais e municipais também. Mas o que eu noto é que existe um grau de subjetividade no padrão, né, da aferição, de haver crime ou não, e isso tem a ver um pouco com o perfil do próprio auditor. Existem auditores que você visivelmente nota que, na dúvida, ele representa, né? E existem auditores mais cuidadosos que você percebe que buscam até a jurisprudência criminal para entender o contexto daquele crime que ele imagina ter acontecido para fazer ou não a representação. Eu noto também que existe um vínculo, não necessário, mas existe um vínculo com o agravamento da multa, né? Então, por exemplo, quando ele usa aquela multa agravada de 150%, por exemplo, ele não necessariamente, mas muito provavelmente vai fazer a representação e vai enviar para o Ministério Público, né? Ou seja, então as resoluções dizem que, percebendo a ocorrência de possível crime, ele tem o dever de fazer a representação fiscal para fim penal, né? Agora, a ocorrência do crime não é algo objetivo, matemático, e daí entra a subjetividade, né? Mas sempre quando ele percebe o uso de laranja, omissão simples de operação em geral, movimentação bancária sem origem, né? Ele tende, né, nesses casos, naturalmente, a fazer a representação. Gabriel, e quanto ao momento em que isso ocorre, né? Se o fiscal, por exemplo, não faz a representação e isso vai para o processo administrativo, o contribuinte apresenta sua defesa administrativa, pode ser que isso vá à esfera judicial. É comum que possa haver essa representação no momento posterior à lavratura do auto de infração, seja pelo juiz ou Ministério Público na esfera judicial ou numa outra instância administrativa, pelo CARF, por exemplo? Eu diria que não é comum, né? O comum, porque imagina só, o órgão de persecução criminal, o Ministério Público, ele só fica sabendo do fato porque a Receita avisa, né? E o instrumento de aviso é justamente a representação. Então, se a Receita não fica sabendo, se a Receita não avisa, o Ministério Público, logicamente, não fica sabendo e, portanto, nada faz. Agora, nada impede que um crime fiscal seja reportado aos órgãos de controle criminal posteriormente. Não existe uma proibição para que isso aconteça. Então, eu diria que não é comum, né? Porque o mecanismo comum de troca de informação é a representação, e ela vai se dar no contexto do PAF, né? E dependendo do crime, ela é enviada imediatamente ou depois, né? Naqueles crimes que exigem que se espere o encerramento do procedimento. Lógico que acontece por esquecimento, por displicência, por motivos os mais diversos,
de crimes fiscais claros não serem reportados. E se algum órgão de controle ou algum órgão, seja qual for, informar o Ministério Público a respeito do fato, ele vai, né, tomar as medidas cabíveis. Ele não está impedido de fazer isso. Em resumo, a representação não é condição de procedibilidade para abertura de inquérito policial e muito menos para ajuizamento de ação penal, né? Mas na prática, então, se no momento da lavratura da autuação fiscal não houver essa representação, é mais raro ou mais difícil que o contribuinte venha a sofrer uma representação posteriormente. Provavelmente não vai sofrer, provavelmente ele vai se livrar do problema criminal, né? Enfim, então, aí por uma deficiência nesse mecanismo de troca de informação, né? É lógico que se o fiscal faz isso propositalmente, ele está prevariando. Agora, se ele faz isso por culpa, né, lato sensu, aí sorte do contribuinte, digamos assim. Então, Gabriel, nesse contexto do processo administrativo, do PAF, eu vejo que o direito criminal ele acaba sendo muito dependente do direito tributário, né? Que nem você falou, às vezes vai lá, caracteriza a conduta para aplicar multa agravada, né? Lá na tipificação da lei antiga ainda, né? Sonegação, fraude ou conluio. Essa tipificação do tributário depende das provas que o fiscal levanta, né? E aí sai a representação para o Ministério Público no momento adequado levar aquilo em diante ou não. Mas ao mesmo tempo eu vejo que tem um certo distanciamento, né? Teve um caso que eu lidei que foi justamente de o lançamento do crédito tributário com base na omissão de rendimento em razão dos depósitos bancários, né? O fiscal ele foi lá, fez a solicitação para o banco enviou, o contribuinte não justificou a origem daqueles débitos, daqueles depósitos e foi autuado. E na esfera criminal, o Ministério Público entendeu pela prática do crime de sonegação fiscal, ingressou com ação penal, mas a ação penal foi trancada, ela foi extinta porque essa prova obtida no processo administrativo fiscal não era válida no processo criminal porque precisaria de autorização do juiz e tal. Se eu não me engano foi uma decisão do nosso TRF aqui, do TRF da 4ª Região. Isso ocorre ou foi naquele caso isolado? E como é que se operacionaliza, tendo essa proximidade, mas ao mesmo tempo esse distanciamento? Bom, essa é uma questão muito interessante que envolve essa relação do direito penal com o direito tributário. Eu digo o seguinte, nós, advogados criminalistas que atuam nos crimes fiscais, acaba tendo muito contato com os tributaristas. E o nosso trabalho, ele acaba sendo feito em paralelo com certa proximidade da defesa fiscal, que vai sendo realizada lá nos embargos ou na ação anulatória, né, seja onde for. E o tributarista não liga muito pra gente porque o trabalho dele não depende nada do nosso, né? A discussão dele se dá num momento anterior. Então essa é a primeira constatação que eu faço desse habitual nos crimes fiscais. Quando então aquele problema fiscal se transforma num problema criminal, nós vamos buscar na defesa do cliente todos aqueles argumentos que são viáveis em cada caso. E muitas vezes você percebe que o tema que o tributarista está usando, né, o argumento de defesa, ele é muito relevante também na esfera penal. E aí, então, a gente reproduz na esfera penal, com a linguagem que nos interessa, né, de tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade, nessa discussão, né, que é feita nas ações penais. Aí entra um problema. Qual é o problema? Os tribunais e os juízes de primeira instância, em Londrina acontece muito isso, no TRF4 acontece muito isso, no STJ acontece isso, eles têm tentado evitar essa reprodução dessas discussões
nas ações penais, né? Então, a reprodução das teses de defesa tributária nas ações penais, e isso acabou criando uma jurisprudência razoavelmente sólida, no sentido de que o juiz criminal e as turmas criminais nos tribunais não estariam autorizadas a discutir temas meramente fiscais, a rigidez do PAF, os defeitos do PAF, né? E as questões que dizem respeito à própria tipicidade tributária, se tem tributo a pagar ou se não tem, né? E isso é algo muito atual. A jurisprudência continua essa. Se você fizer uma busca simples aí nos sites do TRF4 e do STJ, você vai encontrar inúmeros precedentes nesse sentido. Então, o que os tribunais estão querendo dizer, né, quando se negam a discutir os temas tributários puros nas ações penais? Eles estão querendo dizer que essas discussões só podem ser feitas no juízo próprio, nas ações anulatórias, nos embargos e nos recursos subsequentes, né? Mas a verdade é que isso é uma aplicação distorcida do princípio da independência das instâncias, né? Então a gente sabe que são independentes, isso está lá no artigo 935 do Código Civil, né? E a independência das instâncias não serve para proibir juízes de áreas diversas de falar de temas semelhantes. O contrário, eles servem para garantir que eles falem desses temas diversos. Então, essa situação é uma situação bastante grave e recorrente nos crimes fiscais atualmente, que serve como uma blindagem para a discussão desses temas, né? Então, nós, na esfera penal, temos dificuldade de reproduzir discussões muito relevantes que interferem, sim, a definição no juízo em torno da ocorrência ou não do crime fiscal, né? Por conta desse argumento estapafúrdio aí que os juízes e tribunais usam de maneira claramente equivocada, e você percebe claramente que eles querem abreviar a discussão, tornar a discussão mais simples, e se livrar de um trabalho que, na verdade, deve ser feito também na esfera penal. E então, muitas vezes, a gente consegue romper essa barreira e mostrar que seria um absurdo o sujeito ser condenado pelo crime, quando é muito provável que ele não tem tributo a pagar, ou que o contexto narrado pela Procuradoria da Fazenda é muito diverso daquele contexto real. E como as ações na esfera tributária costumam demorar mais do que aquelas ações penais por crimes fiscais, na Justiça Federal elas são razoavelmente rápidas, seria um absurdo, então, né, você ter o sujeito condenado pelo crime fiscal, quando no fim da discussão ele tem uma chance, a gente percebe em muitos casos que ele tem uma chance muito razoável de se livrar do pagamento do tributo ou de diminuir substancialmente o pagamento do tributo e pagar aquela parte, aquele saldo que restou, né, e aí se livrar do crime pela extinção da punibilidade. Então essa relação entre os dois é tensa. E eu diria que o motivo principal da tensão é esse uso distorcido do princípio da independência, tá? Bom, aí você tinha perguntado sobre outra questão específica que diz respeito dos depósitos, à quebra de sigilo. Eu até diria, Felipe, a utilização de uma prova. Mas eu até diria que esse tema em particular, ele é um tema que talvez a gente pudesse usar para uma conversa separada, porque ações no direito tributário é muito diferente do uso das presunções no direito penal. No direito penal a gente tem a presunção de inocência como regra básica, né? Então, se o auditor pede a movimentação bancária do empresário e ele não fornece, e aí então, usando, né, a Lei Complementar 105, ele faz a requisição direta para a instituição bancária e obtém os extratos,
ele vai aí fazer a análise daquela movimentação, vai pedir a explicação para o contribuinte. E se o contribuinte não explica, ele vai presumir que a movimentação bancária é renda tributável, né? Isso acontece com muita frequência. Correto. Então, aí ele é o sujeito contribuinte autuado porque teria sonegado imposto esse decorrente daquela renda que ele teria em função, né? No crime fiscal, essa mesma presunção, por incrível que pareça, tem sido feita também. E o motivo da aceitação é esse mesmo argumento que eu mencionei para vocês. Ou seja, o juiz criminal ele vai tender a dizer, olha, se você quer comprovar que não tem tributo a pagar, você tem que fazer essa discussão lá no juízo civil, no juízo, né, tributário, com a ação anulatória do devedor. Essa é vamos dizer, é um entendimento padronizado sobre esse assunto no momento. Me parece que esse entendimento ele é bastante equivocado, porque no processo penal a presunção favorece o acusado e não o contrário, né? Ou seja, cabe ao Ministério Público ultrapassar aquela presunção e mostrar que aquela presunção de fato corrobora, né, a ideia de que aquilo é renda tributável. Ou seja, ele vai ter que remar, ele vai ter que ir atrás daquela movimentação e detalhar aquela movimentação, né? Então aquela movimentação entrou como? Foi TED, foi DOC, foi depósito em dinheiro, quem que depositou, chama o cara para ser ouvido. Então o cara que depositou vai ter que ser ouvido, vai ter que dizer, e aí, você depositou por quê? Ou seja, é preciso um aprofundamento que normalmente não se exige na esfera fiscal pura, né? Então esse me parece que é o tratamento mais adequado a esse problema. E outra... Ou seja, enquanto no tributário esses depósitos seriam uma prova definitiva, aliado à não comprovação da origem, a prova definitiva da presunção legal, né? No direito criminal ele seria, na verdade, um início de uma prova. Ela não é de todo inválida, mas a partir dali tem que ser desenvolvido todo um trabalho para se comprovar que realmente se chegou a uma omissão. Exatamente. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, não é o que o Ministério Público faz. O Ministério Público se vale exclusivamente da presunção e toca o barco, acusa com base exclusiva nela e considera aquilo suficiente. E muitos juízes estão de acordo com isso. Eu só estou criticando esse entendimento e dizendo que o uso da presunção tal como feito na esfera tributária, não deveria, pelo menos, encontrar o mesmo modus operandi na esfera penal, porque a esfera penal é regida por outros princípios, e principalmente pela presunção de inocência. E quando você presume que a movimentação bancária é renda tributável, você desconsidera o direito ao silêncio, o direito de não produzir prova contra si mesmo, e inverte o ônus da prova, e quer que o sujeito produza a prova contra ele mesmo. Então, por isso, me parece bastante equivocado o uso dessa racionalidade também na esfera penal. O Gabriel... Se a gente for fazer rapidinho, só para concluir esse pensamento. Fica à vontade. Gabriel, se a gente for fazer um exercício, né, em cima desse seu entendimento, eu concordo com você, né, com o que você tem falado. Se a gente considerar, né, aquela possibilidade que a legislação traz de você executar no âmbito civil uma sentença penal criminatória e tal, o Ministério Público entra com uma ação criminal, né, alegando sonegação fiscal e tal, e não consegue fazer a prova, com base nos depósitos, de que realmente houve essa sonegação fiscal. Isso não poderia criar um efeito inverso, né, de levar na esfera civil a anulação do crédito tributário contra o contribuinte em razão de
inicialmente a presunção falou que tinha uma omissão de receita, mas uma atividade do Ministério Público não conseguiu chegar nessa presunção de receita, ou seja, ficou afastada a presunção legal. Será que a gente não poderia chegar nesse nível de discussão, levar nesse patamar? Eu acho que não. E eu diria que não pelo seguinte motivo, porque cada sistema, cada área do direito atua com princípios próprios. Eu vou dar um exemplo aqui, que me veio à cabeça agora, que talvez ajude a ilustrar essa mesma discussão. E essa impossibilidade da absolvição do sujeito na ação penal refletir na constituição do tributo. Imagina uma investigação de paternidade. Numa investigação de paternidade, o filho, representado pela mãe, entra com a ação e aí então alega que determinada pessoa é o pai e requer, entre as provas elencadas ali, o exame de DNA. E aí o pai se recusa a fazer o exame de DNA. E a jurisprudência do Supremo garante que as pessoas não se submetam a exames. Ok, então ele de fato não vai fazer o exame. Não vai ter exame. O que faz o juiz civil nesse caso? Ele reconhece a paternidade, tem súmula do STJ, consolidando esse entendimento. Ou seja, é lógico, ele vai fazer isso dependendo do contexto probatório que tiver, ao redor daquilo, não é algo que decorre simplesmente da fala da mãe, Mas o que acontece nesse caso? É presumida a paternidade pela recusa do sujeito em se submeter a determinado tipo de prova, em colaborar na produção da prova. Por que isso é possível? Porque no direito civil, assim como no direito tributário, você tem uma metodologia e uma regulamentação. Então, melhor dizendo, uma regulamentação e uma metodologia de aplicação dessa regulamentação que se assemelham direito tributário e direito civil e ao mesmo tempo se diferenciam substancialmente do direito penal. Então, eu não acho estranho que o sujeito seja absolvido em uma ação penal porque o Ministério Público não comprovou que a movimentação bancária dele de fato é renda tributável para além da presunção, e que o sujeito tenha que pagar o tributo na esfera tributária, porque lá ele pode ser sancionado, vamos dizer assim, entre aspas, pela não colaboração, assim como o pai, que não quer fazer o exame de DNA, vai ter que pagar a pensão, vai ter que ter o filho, vai ter o filho reconhecido como seu. Ou seja, essa diferente... essa principiologia diferente e essa metodologia de aplicação das normas e princípios de cada esfera que explica a possibilidade das coisas serem diferentes. Entendi. Bruno, qual pergunta que você ia fazer? Gabriel, você estava comentando um pouquinho atrás ali que os juízes criminais eles não enfrentam a matéria tributária em si, quanto à constituição do crédito, se o crédito tributário é devido ou não. E muitas vezes o processo criminal ele corre mais rápido que o processo onde se discute a rigidez do crédito tributário, seja num embargo de execução, numa ação anulatória, enfim. E no caso, por exemplo, do contribuinte ser condenado na esfera criminal e no processo onde discute o crédito tributário não houver ainda uma decisão definitiva e posteriormente vem uma decisão onde diz que aquele crédito não é devido. Poderia haver alguma revisão na esfera criminal da sentença já condenatória ou não? Pode haver a revisão. Pode haver a revisão, sim. As esferas são independentes, então entender a independência das esferas eu acho algo bastante relevante, porque cada juiz, o juiz criminal e o juiz civil, o juiz que atua na área tributária, eles têm independência para decidirem os temas como quiserem, entende? Ainda que seja contemporâneo. É natural que os juízes entendam, tenham conclusões diversas sobre o mesmo problema. Não é bom que isso aconteça, não é recomendável, não é saudável, mas pode acontecer.
E isso está embutido no princípio da independência, né? Agora, é óbvio que o trabalho de um acaba interferindo no do outro na medida em que um convence o outro através do seu próprio trabalho. Mas, na esfera fiscal e nessa relação com a esfera penal, tem um agravante aí, um elemento a mais, que é aquilo que eu referi lá no começo, que é essa história da dupla tipicidade. Como o crime tributário, ele é, antes de ser crime, um ilícito fiscal, ele está sempre dependente da rigidez da constituição do tributo, né? Ou seja, da conclusão da receita e depois do juízo que atua, né, que decide o tema meramente fiscal, que pode desconstituir o tributo, né? Então, isso gera uma relação de dependência, ou seja, sempre quando o tributo for desconstituído, você vai ter um reflexo na esfera penal porque deixou de existir a tipicidade tributária, né? Então é natural que, se não tem a tipicidade tributária, você não pode mais nem tentar buscar a tipicidade penal, né? Então, ainda que isso ocorra depois de sentença penal condenatória, né, você vai poder sim usar, né, esse fato novo, né, como algo que vai fazer diferença assim, no cumprimento da pena, se ela já estiver sendo cumprida, ou no julgamento dos recursos, né? Então faz diferença sim. Legal. Então, Gabriel, aqui entra uma percepção pessoal minha. Eu, às vezes, me parece que o direito penal tributário não assusta muito, né? Às vezes a gente vê questões americanas, né? O direito penal tributário lá é muito mais presente. As pessoas lá têm medo de cair em sonegação fiscal, têm medo da Receita Federal deles lá. E aqui me parece que não, né? E o pouco que eu já estudei por isso daí tem muitos mecanismos de fugas, digamos assim, muita chance que o contribuinte tem para se livrar do problema criminal, né? Então me parece que não assusta muito. Essa minha percepção está correta? É assim mesmo que funciona? Como é que você enxerga isso? Eu acho que está correta, está bem correta. É lógico que isso varia de indivíduo para indivíduo. Pessoas são muito mais sensíveis a processos em geral e a processos penais em particular, né? Algumas pessoas são muito mais sensíveis do que outras. E isso a gente nota muito advogando. Tem gente que não está nem aí para ação penal, nem lembra que ela existe. Tem gente que você tem que ligar para lembrar que existe a ação. E tem gente que não dorme, né? Então, tá, ok. Mas tirando essas diferenças individuais, você falou aí nos Estados Unidos, eu me lembrei de uma passagem muito bacana do Breaking Bad. Foi exatamente a que eu pensei, com a esposa dele indo lá no contador, né? Se fazer de tonta lá para tentar fugir do crime. Também, mas na verdade eu lembrei de outra. Eu lembrei de uma cena que ele tá falando, o Jesse, né, o traficante, o traficante jovem, né? Uhum. Ele tá falando com o advogado dele. E eles estão num salão de beleza. E aí, o advogado tá lá, acho que o advogado tá fazendo as unhas até. Uma cena bem bacana, assim. E aí o advogado vira e fala assim, olha, esse salão de beleza aqui é seu. E o cara tá meio de saco cheio, assim, ele tá discutindo outro assunto, que eu não... Foi lá para falar com ele sobre outro assunto, que eu não lembro qual é. E ele diz, olha, eu não quero isso aqui, cara, que história é essa, né? Você tá maluco? E aí ele diz assim, olha, você precisa se organizar, né? Imagina só, se o Estado, ele diz algo genérico, assim, se o Estado vê você, jovem, um carro caro, dinheiro que não acaba mais, podendo fazer o que quer e sem trabalho, ele vai pensar o que de você? O advogado pergunta pro traficante, e o traficante fala, olha, que eu sou traficante, ele vai pensar. Aí o advogado diz assim, não,
Não, muito pior do que isso. Ele vai achar que você é um tax cheater, um sonegador, né? Poxa, imagina essa impressão, né? Como ela é totalmente diferente aqui no Brasil, né? Então, e eu não estou dizendo que a impressão americana é a correta e a brasileira está certa, não é isso. Eu acho que até a gente está mais certo, né? Mas, enfim, o cinema e a TV, os seriados, eles ajudam a gente a entender como as coisas funcionam em outros lugares, né? Mas isso mostra claramente que ser acusado de sonegação nos Estados Unidos não é algo desprezível, né? Quando você tem o IRS lá, a Receita, atrás de você, isso é algo altamente preocupante, né? A ponto do sujeito dizer que isso seria mais preocupante do que ser traficante, né? Se a gente for comparar isso com o Brasil, né, a gente vai ver uma realidade totalmente diferente, nem se compara, né, até pelo tamanho da pena, né? O crime de tráfico tem pena de 5 a 15, o crime de sonegação tem pena, na maior parte dos tipos aqui, de 2 a 5, né? Ou seja, a pena é muito diferente, né? E mais do que a pena, o estigma social, né? Nem se compara você ser traficante e sonegador de imposto, né? Então acho que objetivamente a gente pode concluir que somos diferentes dos Estados Unidos, pelo menos, né? Nessa rotulação, nessa impressão, né? Nesse juízo de valor que se faz sobre o crime de sonegação. Bom, embora as pessoas reajam de maneira muito diferente, como eu mencionei, eu noto, sim, que o crime fiscal ele é um crime que não preocupa muito, né? E buscar explicação para isso não é muito simples, né? Por que não preocupa muito? Né? Então, bom, primeiro, eu diria que a repressão a crime econômico em geral, não só a sonegação, embora já tenha muitos anos, ela é mais recente, digamos assim, né? Mais recente do que a repressão aos outros crimes. Esse é um fator. Eu acho que o segundo fator é que as penas não são altas, o que significa que o resultado, o pior dos mundos, vamos dizer assim, é o sujeito prestar serviço, né? Então ele procura advogado. Eu por exemplo, eu advogo faz 23 anos, eu nunca tive um cliente preso na vida. Nossa. Por sonegação fiscal, né? No fim da história, né? Mesmo em caso de reincidência, condenado. Ou não chegou a ter essa? Então, é isso que eu ia dizer. Quando o sujeito tem diversos procedimentos e eles acabam se comunicando, ou melhor dizendo, sendo contemporâneos, isso pode agravar o contexto e aí as penas somadas podem levar à prisão, né? Mas a gestão dessas ações todas podem evitar isso, até no timing delas, né? Então é raro, muito raro que isso aconteça, né? Então as pessoas não são presas por sonegação de tributos, né? Só por sonegação de tributos. Então eu acho que esse é um outro elemento que ajuda a explicar por que não se dá tanta importância. Então ele pensa assim, poxa, mas o que vai acontecer comigo? Olha, provavelmente você vai prestar serviço, se tudo der errado, né? Nesses contextos que não são agravados, né, por essa pluralidade de ações, tá? Eu acho que esse seria outro fator. Você tem um pouco a deficiência do judiciário, um pouco de morosidade, e um outro tema que é mais delicado de dizer, mas que eu noto, é que existe alguma displicência da polícia e do Ministério Público na análise e discussão desses crimes. E esse é um outro assunto que também dá uma conversa longa, mas eles até me verbalizam isso, eu já ouvi muitas vezes, eles eu digo, delegado da PF, procurador da República, promotor de justiça e até o juiz, se sentindo como cobrador de imposto, como tendo a sua atuação dele desvirtuada,
E eu acho que isso, e essa é só uma impressão pessoal, eu posso estar equivocado nisso, mas isso acaba gerando muitas vezes um certo descaso, talvez o descaso seja muito forte, mas assim, uma falta de empenho no esclarecimento daqueles casos, tá? Então eu acho que talvez esses sejam os fatores principais, somados ao fato de que o sujeito pode sempre pagar e parcelar o tributo e se livrar do crime, né? O que é também algo muito encorajador para você pagar para ver, né? Então tem muita gente, inclusive porque o pagamento do tributo pode se dar até depois do trânsito em julgado, da sentença penal condenatória, imagina só você. E aí então o sujeito pode, olha, vou discutir isso aqui até onde der, né? E lá no final eu decido o que eu faço, se eu vou prestar serviço ou não vou, né? Entende? Então ele consegue gerir, né, fazer uma gestão da crise de maneira eficiente e de maneira que torne aquilo que aparentemente é muito desagradável em algo mais previsível e que ele coloca ali no negócio dele, né, como mais um problema que ele tem que tratar entre muitos outros. Qual é o efeito de efetuar o pagamento do tributo depois da sentença penal condenatória? O efeito é de extinguir a punibilidade. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Né? É esse o entendimento vigente. Então, para a gente dar continuidade aqui, Gabriel, pelo que você falou, então me deixa a sensação de que, na verdade, o direito penal tributário ele não acaba sendo, na verdade, uma ferramenta muito efetiva, digamos assim, para estimular a arrecadação de tributo, ou até mesmo para forçar a arrecadação de tributo. A gente vê dois estados diferentes aí, né? O estado que quer arrecadar de um lado e de outro, eventualmente, um estado que queira punir, talvez. Olha, eu diria que tem alguma eficiência. Eu já vi dados quantitativos, mas já são antigos, sobre eficiência de arrecadação, levando em conta ajuizamento de ação penal. E aqueles dados, eu não vi nenhum dado recente, e naqueles dados mais antigos existia uma eficiência comprovada, porque qual é a lógica? A Procuradoria entra com a execução fiscal, o sujeito se defende. Muitas vezes a Receitadoria, o Estado, ganha, mas não leva. Né? O sujeito está protegido patrimonialmente, ou faliu mesmo, ou não tem mais patrimônio, ou está protegido patrimonialmente e o Estado não acessa o patrimônio, ou seja, ele não consegue reaver aquilo. Né? Aí quando isso vai para a esfera fiscal, para a esfera penal, você reabre uma oportunidade, né? Porque aquele sujeito, o sujeito que faliu, ele não vai pagar mesmo, porque ele não tem como pagar, né? Então esse está fora, ele não tem opção, na verdade, né? Mas, por outro lado, aquele sujeito que está se protegendo patrimonialmente, cria patrimônio na empresa ou na física, né, para pagar, ele pode se motivar, né, e fazer aquele pagamento que ele evitou fazer enquanto a discussão era exclusivamente tributária, né? Entende? Aí entra de novo essa individualidade, a característica individual de cada devedor, né, que se incomoda mais ou menos com o desdobramento criminal, né? Então, eu diria que existe sim alguma repercussão e alguma utilidade, alguma eficiência no uso, né, do direito penal, da ação penal, como instrumento de arrecadação. Embora seja, obviamente, uma distorção completa, né? O direito penal não está errado isso, né? O direito penal não serve para isso. O direito penal serve para sancionar
condutas que são tidas como mais graves, né? E não para fim arrecadatório, né? Não é essa a finalidade. É por isso que no furto, por exemplo, quem devolve a coisa, embora tenha alguma diminuição de pena, ele não se livra do crime, né? Ou seja, parece que tem uma distorção aí, né? Pelo menos para mim, essa distorção é evidente. Mas não deixa de ser um instrumento eficiente. Entendi. Bom, para a gente começar a se encaminhar aqui para o final, eu acho que o tema não poderia ser outro, né? A gente está no meio da pandemia, então acho que a gente precisa falar um pouco de Covid-19. Como é que ficam as situações do contribuinte que eventualmente... A gente tem várias postergações, né, de tributos, tal, a maioria está com diferimento aí por 3 meses, às vezes mais, às vezes menos, né, dependendo do tributo, dependendo do ente e tal, mas pode chegar a acontecer de, na hora de pagar, o contribuinte não conseguir, né, as atividades econômicas estão, na sua grande maioria, paradas, sem previsão para voltar. Como é que fica, nesse caso, a relação do direito penal com o direito tributário, havendo essa circunstância ultra excepcional de uma pandemia? Eu acho que esse vai ser um assunto... isso vai ser discutido no futuro, né? Vai demorar ainda, eu diria até talvez alguns anos, para essas discussões acontecerem com ênfase, né? As discussões em decorrência do ano de 2020, né? Porque primeiro vai precisar de autuações, procedimentos fiscais, né? E a discussão criminal vai ser num futuro já mais distante. Mas o argumento, eu noto o seguinte, eu acho que vai ter muita inadimplência, né? Empresas vão quebrar, vão deixar de pagar os seus tributos, né? Empresas vão continuar funcionando com dificuldade, né? Vão deixar de pagar parte dos tributos ou integralidade em determinadas competências. E isso tudo vai aparecer lá para frente, né? E nós vamos ter que discutir isso. Vocês aí na esfera fiscal e nós aqui na esfera penal. Nos crimes fiscais, um argumento de defesa existente, já antigo, é a dificuldade financeira. A dificuldade financeira, em situações muito específicas e raras, essas dificuldades podem implicar inexistência de culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa. O juiz pode chegar à conclusão de que, para aquele empresário ou pessoa física, naquele contexto específico que ele viveu, não era exigível dele pagar o tributo, porque ele tinha, por exemplo, que pagar os funcionários ou o devedor, né? Pagamentos esses sem os quais ele não teria como continuar funcionando. Tá. Eu vou contar rapidamente assim como eu vejo a evolução dessa tese. Uhum. Eu diria que na década de 90, no fim da década de 90, essa tese tinha uma aceitação razoável. E aí, no decorrer dos anos, essa tese foi perdendo força e foi sendo cada vez menos aceita. Eu não diria que ela chegou a ser extinta em algum momento, mas durante a maior parte desse período aí, da década de 2000 e dessa década, ela era aceita assim, era quase impossível fazer você ter sucesso na defesa com a tese da dificuldade financeira. Porém, antes do corona, antes dessa pandemia, e eu diria que talvez 2 anos, é sempre difícil, né, delimitar a questão no tempo, mas eu diria que uns 2 anos, essas teses começaram a ser aceitas novamente. Uma situação muito, muito interessante, que eu estava usando esse argumento num caso, deve ser um e-mail atrás, mas eu estava usando ele não era o meu argumento principal, não era o argumento que eu acreditava, né? E o sujeito já estava condenado em primeira instância e a discussão era lá no TRF da 4ª. E eu fui entregar memorial para o desembargador. E o desembargador... E eu nem falei da dificuldade financeira. Eu falei do argumento que eu entendia que era mais forte. E o desembargador, depois que eu falei, virou para mim e disse assim: doutor,
e essa dificuldade financeira? E ele começou a falar ele mesmo da dificuldade financeira da empresa. E dizer que ele achava que naquele caso a situação fazia sentido, ou seja, de fato havia uma dificuldade financeira. Só estou contando esse caso para dizer que... E nesse caso o sujeito foi absolvido, né? Ou seja, eu noto, assim, mesmo antes do Covid, um certo renascimento dessa teoria, mas é preciso dizer o seguinte, tá? Mesmo nesse renascimento, ela é vista com cautela na medida em que você, para comprovar a dificuldade, você tem que fazer um esforço grande. Ou seja, não basta alegar a dificuldade, está devendo, você vai ter que mostrar, por exemplo, que existem ações contra você, que o banco está te cobrando, que tem ação trabalhista, que tem protesto. Você tem que mostrar que essa dificuldade financeira que você passou não decorre da sua incompetência enquanto administrador, né? O administrador incompetente não tem direito a usar esse argumento, digamos assim, né? Você tem que mostrar que o seu setor de atuação passou por uma crise ou por uma dificuldade episódica, né? E muitos exigem um esforço pessoal do administrador, inclusive, do dono da empresa, que ele não veja a empresa dele devendo imposto e ele vivendo, né, de maneira com carros caros, viajando e vivendo, né, de maneira luxuosa, entende? Então, o sujeito, a pessoa física, também tem que mostrar algum esforço, né, na recuperação do negócio dele. Então, nesse contexto, quando você consegue comprovar isso, que não é muito fácil, você pode usar esse argumento e pode ter chance de usá-lo. Agora, o que o corona traz, então? Que é uma situação inédita, né? E bastante peculiar, sui generis. Ela traz uma crise, se você não tem uma empresa de álcool gel ou de máscara, ou dessa medicação aí, que está sendo alardeada como eficiente, você está mal, né? São poucos os setores, né, pouquíssimos os setores que não vão sofrer gravemente nessa crise, né? Tá todo mundo vai ter prejuízo. Ou seja, então aqui você já consegue identificar uma situação de crise generalizada que já exclui se não exclui, mas já diminui a importância dessa exclusão da incompetência, né, da incapacidade para a gestão do negócio. Tá? É lógico que o sujeito não vai poder usar esse argumento no pagamento do imposto do ano passado, né? A crise começa agora, então nessas competências de marante você já tem a possibilidade muito mais plausível de vir usar o argumento da dificuldade financeira para se defender lá na frente do crime cometido agora, né? Da sonegação, do não pagamento do tributo atual. Ô Gabriel, eu até li um artigo agora, semana passada, saiu um artigo sobre essa situação específica aí do Covid, a questão criminal, e eles citam alguma jurisprudência. Eu vi em determinada jurisprudência que diz até que o contribuinte não poderia nem fazer distribuição de lucros, né, para ser caracterizada realmente essa dificuldade financeira. Mas no momento que também você tem essa grave crise causada aí pelo Covid, talvez esse argumento não se faça mais presente, porque o contribuinte também ele vai precisar ter recursos para suprir a própria vida pessoal, né? Então, talvez acho uma mudança aí com relação a essa questão da distribuição de lucros também. Eu diria o seguinte, Bruno, a análise desse argumento ela é macro. Ela é uma série de fatores ali, né? Você, para que o remédio cabe ali, que o argumento cabe, você não vai só olhar um aspecto pontual, né? Então você mencionou a não distribuição de lucros, ele é um elemento, sim. Os juízes sempre perguntam, mas você distribui o lucro, né?
E aí, isso é um indicativo, é um elemento que dificulta o uso da tese, mas ele não impede o uso da tese. Depende de quanto ele distribuiu. Ele tem prolabore, né? O sujeito precisa viver, né? Então ele tem que pagar as contas dele, tem que se alimentar, etc. Tem família para cuidar. Então essa análise ela vai mais na lupa ali, né? Agora, se o sujeito está distribuindo lucro relevante para ele, aí parece, né? Então, entende? Ele está lá distribuindo R$200 mil por mês e a empresa devendo imposto. Aí as coisas não colam, né? Não se encaixam. Ou seja, então você tem que fazer análise macro. Você vai olhar, você vai fazer o checklist. Distribui lucro? Distribui. Quanto é? Tem prolabore? Né? Então, se o cara tem um prolabore baixo, né, médio, e não distribui lucro, parece razoável que ele ainda assim tenha direito, né, de não ser criminalizado por isso. Ele devia para o banco, não devia. Vai ter prova testemunhal, entende? Não é nem só prova documental, você vai chamar testemunha lá, os funcionários vão dizer, ele atrasava o pagamento, estava difícil, não tinha mais cafezinho, né? Como é que ele fez a gestão da empresa para diminuir o custo dele, diminuir a conta de luz, né? Entende? Então você vai aprofundar a produção dessa prova para chegar à conclusão e convencer o juiz de que naquela circunstância muito específica o contribuinte, né, não devia, ou melhor dizendo, não precisava, pelo menos para efeito criminal, pagar o tributo. Tá certo. É um conjunto de fatores, né, que vão ser levados em consideração. Um conjunto de fatores. Mas isso pode escrever, isso vai ser algo que vai ser assim altamente discutido, vai ser muito frequente essa discussão, com certeza, no futuro. Ou seja, mais uma, né? Mais uma. Gabriel, queria muito agradecer a sua presença aqui. Eu acho que essa nossa conversa inicial deixou muito claro a riqueza do tema. Acho que foi muito acertada a escolha tanto de fazer uma série sobre essas questões do direito penal, criminal, quanto de ter escolhido você como convidado. Que eu acho que foi um episódio muito legal, muito instrutivo, muito claro, muito didático, né? Acredito que nossos ouvintes vão gostar. E já fica aqui o convite, né, para a gente fazer o mais breve possível um novo episódio desse tema, abrangendo a questão do julgamento lá do STF sobre considerar como crime de sonegação fiscal o não pagamento do ICMS declarado. Que tal? O que você acha? Eu acho ótimo. Bom, primeiro eu agradeço o convite, né, de vocês dois, e também do Carlos Renato. E para mim é sempre um prazer discutir esse tipo de assunto. E o podcast está muito bacana, e como ouvinte, eu espero que os demais ouvintes também curtam. E está aceito o convite aí, vamos lá. Esse assunto também é outro bastante interessante, né, e atual, e que também vai gerar, e tem gerado já, né, muitas ações penais aí no caso de não pagamento de ICMS, nesse contexto específico que o Supremo tratou em dezembro do ano passado. Legal, muito obrigado. Bruno, quer acrescentar alguma coisa? Só agradecer mesmo aí a presença do Gabriel, que muito nos honra, né, com todo esse conhecimento dele, expondo de uma forma muito didática para os nossos ouvintes, né, uma matéria que é profunda, mas ele trouxe de uma forma leve, com questões práticas, acho que de interesse de todos, e que a gente possa continuar aí contando com ele, né, para os próximos episódios, que realmente é um tema que muitas vezes os tributaristas não conhecem ou acabam não debatendo muito, e traz uma importância muito grande, né, para a gente ter esse conhecimento também, até para poder orientar os nossos clientes, né, porque eventualmente a gente tem que também passar essas situações para eles. Então eu acho que é muito legal, e obrigado, Gabriel, pela presença, e contamos aí com você nas próximas oportunidades. E dizer um alô aí para os nossos ouvintes que continuem nos prestigiando e nos seguindo aí nas redes sociais e ouvindo nossos episódios. Valeu, obrigado, gente. Obrigado a todos. Então a gente se encontra no próximo episódio. Abraço a todos. Tchau, tchau.